Bom dia, nono ano! E aí, galera? Hoje nós vamos falar aí um pouco sobre a União Europeia. E aí é muito importante recordarmos que a história da União Europeia caminha lado a lado com a política naquele continente no pós-guerra. Por quê? Porque a União Europeia ela surge, na verdade, com o nome de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, fundado por 6 países em 1952. E a princípio visava a cooperação entre aqueles países após um cenário difícil, após um cenário de guerra, e esses países fundam essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1957 temos a Comunidade Econômica Europeia. Então a década de 50 na Europa ela marca essa retomada, e essa busca pelo reequilíbrio, porque assim a Europa como eu já falei lá atrás, na última aula, a Europa ela vai ser o principal palco da Segunda Guerra Mundial, assim como foi da Primeira. Então foi o continente mais atingido, embora os Estados Unidos tenham entrado, mas eles não chegaram a sofrer nenhum tipo de ataque em seu território durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos vão vir com o Plano Marshall, aquela ajuda econômica aos países da Europa. Isso aí já também iniciando o contexto de Guerra Fria, porque os Estados Unidos queriam manter sua influência no continente europeu e para evitar a escalada comunista sobre o continente, porque assim a União Soviética ela já dominava ali aquela área do leste europeu. Que vamos recordar um pouco. Com o fim da guerra, a Alemanha ela é dividida em 4 zonas de ocupação, sendo que na verdade, na prática, eram 3 países. Vamos colocar Estados Unidos, França e Inglaterra. Acabaram que a França e a Inglaterra, como aliadas dos Estados Unidos, ficaram do mesmo lado, a Alemanha Ocidental. E do lado oriental foi dividido para a União Soviética. Então, naquele momento já havia aquela bipolarização ali. Embora Estados Unidos e União Soviética tenham lutado do mesmo lado da guerra, mas isso não quer dizer que eles convergiam em todos os pontos. Eles divergiam em muitos fatores. Isso aí já ficou evidente na Conferência de Potsdam, que foi meses antes do fim oficial da guerra. Então, o que aconteceu? Também teve a Conferência de Yalta, na qual foram definidos os rumos aí no período posterior à guerra. E a partir disso tudo, Estados Unidos fica com um lado e União Soviética com o outro. A Alemanha, em 1961, ela é dividida. O Muro de Berlim ele foi algo concreto aí, isso foi abordado na última aula. Existiu, era para evitar fuga em massas de pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Passada essa parte aí, os Estados Unidos queriam manter sua influência e ajudaram com o Plano Marshall. E os países europeus também começam a fazer alianças econômicas entre si. Então a década de 50 é marcada por essa reorganização política na Europa. A década de 60 é uma década de relativo crescimento econômico, mas também muito marcado por alguns protestos, como em Paris em 1968, mas assim, no geral, marcado por um certo crescimento. Vem a década de 70 e pela primeira vez há um alargamento desse bloco. Em 1º de janeiro de 73, mais 3 países ingressam na Comunidade Econômica Europeia, que ainda não era União Europeia, ela vai ganhar esse nome bem depois. E também assim, a década de 70 ela foi marcada por crises, por 2 crises do petróleo, em 1973 e em 1979. A de 1979 foi a que gerou maiores desdobramentos para a política mundial nos anos seguintes. Porque a partir dessa crise de 79, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética interviram, quer dizer, de forma muito direta nos países. Por exemplo, estava acontecendo a Revolução Islâmica no Irã e os soviéticos e os americanos queriam frear essa Revolução Islâmica, principalmente os americanos. E aí eles instigam uma guerra Irã-Iraque, que vai devastar esses países, e aí tudo aquilo que eu já falei. Depois vai vir aquele contexto
dois países arrasados e Saddam Hussein buscando achar um inimigo em comum para não cair, né? Porque a população estava querendo derrubar ele naquela altura. E aí vem a interferência americana e o resto a gente já sabe. Fortalecimento de grupos extremistas que contestavam, né, a intromissão política dos americanos no Oriente Médio, né, atentado de 11 de setembro, todo esse novo cenário aí, mas a gente chegará nesse ponto mais à frente. E aí nos anos 70 é marcado por essas crises e por um relativo alargamento aí do bloco, né. Os anos 80 vão marcar, sobretudo, os anos finais da União Soviética, que começa a entrar no colapso, né? A União Soviética não fazia parte desse bloco, mas começa a ter um impacto maior. Por exemplo, na Polônia, eles são o primeiro país a se libertar do socialismo, até pelo Sindicato Solidariedade, que teve apoio inclusive na época do Papa João Paulo II, né? Que naquele momento ele acaba sendo uma voz ali para os poloneses, acaba ajudando o Sindicato de Solidariedade, dando um certo apoio, né? A Polônia é o primeiro país a se libertar oficialmente desse sistema, e outros países vão começar a migrar para o sistema capitalista, né? Vão começar a migrar para a economia de mercado. Então, né, naqueles anos ali finais, aí vem a queda do Muro de Berlim, vem a formação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Quando chega lá em 2007, alguns outros países vão ingressar na União Europeia, vai acontecer mais uma expansão desse bloco. Então, ao longo do tempo, a União Europeia ela foi marcada por diversas adesões de novos países. Vai ser marcada aí por algumas crises políticas, por exemplo, a crise da Crimeia, lá em 2013, 2014, que gerou um certo clima de tensão. Vai ser marcado, por exemplo, pelos atentados terroristas. A União Europeia ela é muito visada. Mas também, assim, o principal, a grande característica desse bloco é o fato dele ter uma moeda única. Tratado de Maastricht em 1993, e o Tratado de Schengen, que permitia que as pessoas pudessem circular livremente pelos países. Então lá na União Europeia, por exemplo, se você é alemão, tu consegue circular na França livremente, a moeda é a mesma. É só o Reino Unido que não adotou o euro, continuou com a libra esterlina, até porque sempre foi uma moeda muito forte no cenário mundial, no cenário econômico mundial. E os anos 90 é marcado aí por diversos acordos, pela mudança de nome para a União Europeia. E em 1º de janeiro de 1999 começa a circular aí, a nova moeda única. Então a União Europeia ela atingiu um ponto de união econômica e monetária. Alguns especialistas dizem que o próximo passo seria um sistema de defesa único para a União Europeia. E isso, claro, militarmente criaria alguns impactos, porque um sistema de defesa único seria tranquilamente capaz de, em algum momento ali, rivalizar com os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sempre tenham sido parceiros, mas há de se saber quais seriam os impactos políticos disso, como que os Estados Unidos viriam essa possível união militar. Claro, nós vamos ter que observar também qual vai ser o contexto da União Europeia nesse período pós-pandemia, né? Como que serão ditados os novos rumos da economia mundial e, claro, da economia europeia, que é o principal bloco econômico do mundo. Então, assim, na década de 10 aí, 2010 a 2019, algumas crises humanitárias no Oriente Médio fizeram com que muitas pessoas migrassem. Alguns países, principalmente do leste europeu, como a Hungria, como a Polônia, fecharam suas fronteiras. Alguns criticaram, outros nem tanto. Outros defendiam essas medidas, e aí é uma questão pessoal, mas foi marcado por isso, pela chegada dessas pessoas, desses refugiados,
e pela União Europeia ser um constante alvo aí de atentados terroristas. Então, galera, esse aí é um breve resumo da história da União Europeia. Peço que vocês copiem no caderno, tá? É até uma forma de estar exercitando, é até uma forma de estar relembrando, tá? Que vocês possam copiar no caderno aí o material que foi enviado. E na próxima aula nós continuaremos aí, né, aprofundando nossos assuntos em geografia. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.